paz seja convosco. Amém. Glória a Vou ter Deus. que correr, tá? Mas assim, ainda há profeta em Israel. Ainda há profeta, porque desde o momento que eu adentrei aqui, o Senhor tem falado. Glória a Tem Deus. falado Aleluia. muito. Eu quero só achar aqui o meu papelzinho, porque senão eu vou me perder. Irmãos, o meu testemunho ele é muito rico em detalhes. Então, assim, muita coisa eu não vou poder contar. Porque foram uns detalhes que eu vi o agir de Deus na minha vida. Amém. Às vezes a gente espera algo de sobrenatural, né? O céu se abrir, o chão tremer. Mas o Senhor, Ele opera nos mínimos detalhes. É verdade. E assim o Senhor fez comigo. Glória a Meu Deus. nome é Márcia Oliveira Nunes Reis. Eu congrego na Igreja Metodista Presbiteriana lá de Coelho da Rocha, São João de Meriti. Meus líderes estão cientes de que eu estou aqui, né? Sou professora de escola bíblica dominical da minha amada terceira idade, que eu amo. E sou casada há 27 anos, tenho um casal de filhos, um com 32 e a outra com 25, para a glória de Deus. São a minha base, meu tesouro, né? Aquilo que Deus tem me dado. Mas vamos lá, em Romanos 8, 28 diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Outras versões está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, né? Essa versão eu gosto mais. Então, irmãos, o meu testemunho começa em 2019. Aliás, antes disso, o Senhor já vinha me preparando. Porque quando a gente está atento àquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar, o Senhor nos prepara. Não sabia para quê, não sabia o porquê, mas eu sabia que Deus estava me preparando para algo grande. E já vinha falando comigo através da palavra, através de pregação, e aquilo ia enchendo meu coração. Quando foi em janeiro de 2019, dia comum, tinha acabado de tomar meu banho, sentei no sofá, eu fiz esse movimento aqui, ó. Cruzei os braços. Quando eu cruzei os braços, que eu coloquei a mão aqui, eu senti um nódulo. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu tinha sempre o hábito de fazer, né, o autoexame e nunca tinha sentido nada. E aquele nódulo estava bem saliente, bem grande ele. E aquilo me preocupou. Aí, conclusão, fui para buscar consulta com um mastologista, né, que é coisa bem difícil de achar na Baixada Fluminense, um mastologista. Fui procurar uma clínica popular, né, porque dinheiro não tinha para pagar uma consulta. E ali Deus enviou uma pessoa, né? Um médico assim, que eu creio que foi o anjo de Deus, que Deus enviou naquele momento. Contei toda a situação, ele não quis nem ver o exame, que eu já havia feito um exame. Ele fez o exame de toque. Quando ele fez o exame de toque, pela fisionomia dele eu percebi que era algo grave. E ali Deus já tinha falado ao meu coração de que era algo maligno. E ele virou para mim e falou assim: você tem plano de saúde? Eu falei assim: doutor, não tenho não, nem tenho dinheiro para fazer a biópsia. E aquele médico, na mesma hora, ele tirou o celular do bolso, fez uma ligação, marcou uma biópsia para eu fazer no hospital lá em Bangu, o Hospital da Mulher lá em Bangu. Depois eu vim descobrir que esse homem era o diretor geral daquele hospital. Então, assim, já vi a mão de Deus agindo em todo momento na minha vida. E no mesmo dia que eu fui fazer, eu estou olhando aqui para não pular, tá? No mesmo dia que eu fui fazer a biópsia, eu cheguei em casa, detalhe, tá, amados? Ninguém da minha família sabia. Eu fiquei em secreto, só eu e Deus. No mesmo dia que eu fiz a biópsia,
né, que foi uma alegria para os nossos corações, porque primeiro filho, novinha de casado, 5 meses de casado, e era o sonho dela de ser mãe, né, meu primeiro neto. Então, assim, aquilo dali foi um bálsamo, né, para minha alma, na verdade, porque até então ninguém sabia. E saiu o resultado da biópsia, né, depois do tempo lá previsto, que eu não me recordo, saiu o resultado e deu carcinoma, né? E eu falei, Senhor, e agora? Agora é hora de falar. E o Espírito Santo de Deus falou, ainda não. Porque eu falei assim, vai ficar todo mundo desesperado, porque agora foi confirmado a malignidade, mas vai ficar todo mundo desesperado, porque todo mundo sabe como é que está a nossa saúde, né? Como estava, né? Sempre esteve. E eu falei, vai ficar todo mundo preocupado, sem saber como é que a gente vai fazer e tudo. Eu falei, Senhor, eu vou esperar mais um pouco. Fui para a consulta, entrei na fila do CISREG. Quando eu fui para dar entrada no CISREG, a menina, né, a atendente lá olhou e falou assim, a fila está muito grande. Eu falei assim, mas quem está na direção da minha vida vai dar o jeito dele. Aí ela falou assim, ficou meio sem graça, falou assim, não, eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui a gravidade. Eu falei, justamente por isso. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Irmãos, para a glória de Deus, 3 dias, esse foi o tempo de dar entrada no CISREG. Eu recebi a ligação de que a minha primeira consulta com o oncologista no Hospital Federal de Ipanema estava marcada. 3 dias. Então ali também eu vi a mão de Deus em tudo, né? Aí eu falei, agora chegou a hora de anunciar a família. E, amados, nesse processo, nesse turbilhão de processo no início, eu não tenho como explicar para vocês, porque só quem vive sabe o que é isso. Eu experimentei, eu vivi, sabe aquela paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz? Não tem como eu te explicar. Não tem como ninguém explicar. Ou você vive ou você não vive. E naquele momento eu estava vivendo isso, a paz que excede todo entendimento. Porque era uma calmaria que nem eu me conhecia, porque eu sou muito agitada. Mas Deus me trouxe uma paz, uma tranquilidade de ter a certeza de que era Ele que estava no controle de todas as coisas. E eu falei, fiz essa oração. A segunda oração, a primeira eu esqueci de falar, eu vou falar ainda. A segunda oração que eu fiz ao Senhor foi falar assim, Senhor, eu preciso que Tu dê à minha família essa mesma paz que o Senhor está me dando. Porque eu tenho estrutura, Senhor, para encarar um câncer. Mas eu não tenho estrutura para encarar a minha família desestruturada por causa do câncer. Foi essa oração que eu fiz. Antes disso, quando eu recebi, né, a notícia de que ia ser avó, eu fiz a minha primeira oração e falei, Senhor, não sei se meu tempo já está se findando nessa terra. Tu sabe, minha vida pertence a Ti. Se Tu quiser me recolher, amém. Me prepara meu coração, prepara os meus. Mas eu falei, Senhor, eu te faço um pedido, que é o que está no meu coração. Se porventura for do Teu querer, me permita que eu veja a minha posteridade, os filhos dos meus filhos. Essa foi a minha primeira oração. E então, irmãos, concluindo, fiz, né, entrei pelo CISREG, anunciei a família, chamei todo mundo, botei na sala. Eu preciso correr, porque tem muita coisa aqui ainda para falar. Botei todo mundo na sala sentado e, irmãos, não tem como explicar. Era o próprio Espírito Santo dentro daquela sala. Era uma nuvem assim de glória tão grande. Eu fui falando, normalmente como eu estou falando com vocês aqui, a reação deles foi assim, como vocês estão aqui, prestando atenção em mim. Uma paz que excede todo entendimento inundou o coração de cada um. Não houve desespero, não houve aquela confusão, não. Todos entenderam
né, de alguma forma que Deus estava no controle de tudo. Comecei a fazer o tratamento de quimioterapia, sempre tive o cabelão assim, né? Pastora Selma, pastor Demi, 30 anos de amizade, homem e mulher de Deus. Essa pastora aqui que me ensinou a ter fé no início da minha caminhada. Ela me forçou a aprender a ter fé. Porque eu chegava às vezes doente, com a garganta infeccionada para o culto, falava, pastora, não tem condições de ministrar o louvor. Ela ia lá no bebedouro, enchia o copo d'água, levantava, bebe, agora vai lá e canta. Era desse jeito, tá? Ela é assim. Então ela me ensinou a ter fé. Esse pastor aqui eu não esqueço das ministrações dele. Nós tínhamos oficina bíblica de estudo. Era o dia todo na igreja estudando a palavra. Aleluia. Eu não esqueço disso. E isso, irmãos, é para a glória de Deus. Para ver como é que Deus usa. Voltando aqui. Gostei disso, né? Gostou? Muito bom. É muito bom, irmãos. Comecei a fazer tratamento com a quimioterapia, né? Cabelo comprido. Eu trouxe até umas fotos, mas eu esqueci de passar. E quando eu fiz a primeira sessão de quimioterapia, quando eu saí do hospital, já fui direto no salão. Falei, corta bem curtinho, porque daqui a 15 dias vai começar a cair. Aí cortei curtinho, 15 dias e começou, né? Fazia assim, sair aqueles tufos de cabelo. E toda vez que eu adentrava naquele hospital, o Senhor falava assim, você não veio aqui fazer tratamento de quimioterapia. Você veio aqui para falar do meu poder. Porque foi esta porta que eu abri para você entrar. E não tinha outro meio de você adentrar aqui a não ser através da enfermidade. E assim eu fazia. Pregava para médico, pregava para os enfermeiros, técnicos. Quando eu falava, que eles vinham, olhavam para mim com o cabelão, eu falei assim, isso aqui, ó, nada. Eu me senti a pessoa mais linda do mundo careca. É porque eu não trouxe, não botei para mostrar a foto. Me deram uma peruca, eu falei, não quero, não me identifico, me deixa carequinha, isso aqui é o poder de Deus na minha vida. Mas tive um tratamento até que tranquilo, né? Para quem já passou, ou quem já conviveu com pessoas, sabe que é um tratamento bem terrível. Mas, assim, para a glória de Deus, foi bem tranquilo. Nesse decorrer, né, de tratamento, como eu falei, a minha filha estava grávida. Então, dia 30 de janeiro de 2020, meu neto nasce. Né, já tinha terminado as sessões de quimioterapia, estava aguardando a cirurgia. Meu neto nasce. Neto esperado. Primeiro neto, filho, desejados. E com 24 horas de nascido, o Senhor o recolheu. Então foi assim. Foi assim, mais um processo bem doloroso, né, para todos nós. Não questionamos a Deus, só sofremos, só choramos. Não questionamos o porquê de nada. E um mês e meio depois, né, do meu neto nascer e falecer, eu estava na sala de cirurgia, fazendo a minha cirurgia. E a primeira pessoa que eu vejo quando eu abro os meus olhos é a minha filha. Aquela que estava sofrendo a dor do luto. Quando eu abri os meus olhos, ela estava lá ainda de resguardo e estava lá comigo. E o Senhor tem me proporcionado assim, viver numa família que só Ele poderia ter me dado, irmãos. Depois de 2 dias que eu tive alta da minha cirurgia, fecha tudo, pandemia. Foi no auge da pandemia. Cancelaram todas as cirurgias, fechou tudo, o hospital fechou tudo. No dia seguinte que eu havia feito a cirurgia, fechou tudo. E 1 mês e meio, né, depois da família vivendo em luto, né, pelo falecimento do meu neto,
eu me recuperando de uma cirurgia recente, a minha mãe começa a passar mal, muito mal. Começa uma dor no estômago, e eu com 1 mês e meio, né, de operada, eu tendo que socorrer ela todos os dias, levá-la para o hospital. Os hospitais estavam aquela loucura que vocês sabem, e medicavam ela, voltava para casa e ela nada de melhorar. Isso foi a semana toda assim. Quando chegou no sábado, ela foi internada, fizeram alguns exames, foi constatado que ela infartou no início da semana e ninguém sabia. Minha mãe ficou internada, no outro dia minha mãe faleceu também, 1 mês e meio depois da minha cirurgia. 5 dias depois do sepultamento dela, veio o resultado positivo para a Covid. Ela pegou Covid e eu estava cuidando dela. Peguei Covid também, recém-operada. Então, amados, todo esse processo foi entre 2019 e 2020, né? E nesse momento tendo que ajudar, né, minha filha, meu genro no luto, porque não foi fácil. Eles são, na época, eles estavam bem novinhos. Minha filha se casou com 18 anos, ela estava com 19 anos na época. Meu genro também estava com 22 anos. Então, assim, é um choque, é um baque muito grande, né, para um casal recém-casado. Então, eu tive que segurar ali a minha onda e ajudar eles no processo do luto, vivendo o luto da minha mãe, né, que foi assim uma coisa muito repentina, me recuperando da Covid, peguei da cirurgia, peguei Covid e ainda tendo que fazer uma fisioterapia intensiva, porque eu não só fiz a cirurgia na mão, eu fiz esvaziamento axilar. E eu fiquei muito tempo com o braço assim, meu braço atrofiou. Para eu fazer as sessões de radioterapia, eu tinha que ficar nessa posição. Meu braço não levantava. Meu braço só vinha até aqui. Então eu tive que entrar no processo intensivo de fisioterapia para conseguir continuar o tratamento. Mas nesse turbilhão de situações, né, veio a notícia de que a minha nora estava grávida. É o Senhor nos dando refrigério, né? O Senhor trazendo bálsamo, né, para as nossas vidas. E 9 meses depois, dia 11 de fevereiro de 2021, nasce a minha neta, Lúcia, linda, linda. E assim foi uma alegria, né? Dia 12 de agosto de 2021 também, eu estava vendo a minha outra neta nascer. Dessa vez, filha da minha filha. Glória a Deus. Irmãos, Deus assim, foi um turbilhão de coisas que aconteceram, mas em meio a isso tudo, Deus, Ele me mostrava, Deus, Ele falava comigo, o quão Ele era tremendo na minha vida. Aquilo vinha me trazendo uma paz, uma calmaria, e o Senhor foi trazendo refrigério. E lembra da oração que eu fiz lá em cima? Senhor, se for possível, me faça ver a minha posteridade, os filhos dos meus filhos. Irmãos, para a glória de Deus, eu estava lá quando eles nasceram, os 3. Meu primeiro neto, a minha segunda neta e a minha terceira neta. Eu vi o nascimento dos 3. O Senhor me fez viver isso. O meu filho era para ser ele, né, participar do parto. Mas sabe o que Deus fez? O meu filho é militar. Na época ele estava fazendo uma viagem de ouro, 6 meses fora de casa, em alto mar, no navio. O Senhor segurou ele até o último instante. O Senhor queria que eu estivesse lá no nascimento da minha neta, porque ele chegou no dia depois do nascimento da minha neta. E ele queria muito ver o nascimento, mas o Senhor me deu essa honra. Por conta de uma oração que eu fiz. Senhor, me faça ver a minha posteridade. Isso é a mão de Deus. Irmãos, para concluir, de todo esse processo que eu passei, desde a descoberta, né, do câncer até o dia de hoje, são 6 anos, tá, que isso aconteceu. Ainda estou, né, que eles chamam de processo de remissão. Todos os anos faço meu acompanhamento, né, tomo a medicação, já tem 5 anos, provavelmente vou tomar a medicação por mais
faz 5 anos, sem problema nenhum. Não me sinto nem como uma paciente oncológica, porque eu não sinto nada, não tenho nada. E isso para a glória de Deus. Então, amados, eu descobri que nesse versículo aqui, que todas as coisas cooperam, todas as coisas têm um processo. Não são só as coisas boas, não são só uma coisa ou outra. Não, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque há um propósito de Deus. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu estaria aqui agora falando para vocês da maravilha dele. Então, olha, eu não me importo mais com nada, eu só quero viver a graça do Senhor. Porque se eu estou aqui, não foi minha pastora amada, querida, que me convidou.